Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre testes. Não os testes que a Mercedes conduziu nessa semana lá em Silverstone, na Inglaterra, em que ela colocou na pista o carro de 2018 para que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tirassem um pouco da ferrugem aí, depois de tantas semanas longe do carro, da equipe. O teste também serviu para mostrar como a Fórmula 1 deve voltar a partir de julho aí, diante dos efeitos do coronavírus, né? Então deu para perceber assim uma redução grande no número de pessoas dentro dos boxes, ao redor do carro, distanciamento social, uso de máscaras, luvas, a limpeza insana das superfícies. Isso já era uma coisa da Fórmula 1 mesmo, os boxes, né, as garagens são muito limpinhos, mas eu acho que agora isso vai virar quase uma paranoia, né? Então deu para perceber muito bem como a Fórmula 1 se prepara, então, para a temporada de 2020, que tudo indica vai mesmo começar a partir do dia 5 de julho lá na Áustria. A Fórmula 1, apesar de todos os efeitos aí da crise do coronavírus no mundo inteiro, ela conseguiu montar um calendário ainda que curto, né, e bem, quase uma maratona aí de corridas, conseguiu montar um primeiro calendário de 8 etapas, que começa então na Áustria, duas corridas na Áustria, depois na Hungria, aí 2 corridas na Inglaterra em sequência, a corrida na Espanha e aí Bélgica e Itália. Esse é o primeiro calendário da Fórmula 1. A Fórmula 1 ainda trabalha com outras pistas europeias na sua maioria, porque a logística é muito mais fácil, né, do ponto de vista do transporte, tanto dos equipamentos como das pessoas, a questão da testagem, enfim. E aí também trabalha com outras opções que diz respeito mais ao Oriente Médio, aí Bahrein, ao Abu Dhabi e até o Vietnã e na Ásia, que na verdade seria a corrida lá para o início do ano, mas acabou sendo adiada, também atrapalhada por conta do coronavírus, né? Boa parte do calendário acabou cancelada por conta disso. E aí, a proposta desse vídeo é exatamente levantar uma discussão sobre como a Fórmula 1 pode usar esse momento, né, esse cenário em que ela tem todo um calendário atrapalhado, para testar formatos para os próximos anos, né? Porque desde que o Liberty Media assumiu a Fórmula 1 e vem trabalhando mais firmemente aí com relação às equipes, regulamentos e tudo mais, fala-se em testar novos formatos, né? Formatos de classificação, formatos de fim de semana, formatos até mesmo da corrida, né? Já se falou em corridas de classificação, né, umas mudanças na própria classificação de sábado, do próprio final de semana, das corridas, enfim, uma série de coisas já foram faladas, muitas aí foram completamente descartadas pelas equipes, e a última vez que se falou nisso foi exatamente algumas semanas, por conta exatamente desse momento em que a Fórmula 1 vive, né, que ela pode usar essa chance para testar, então, algumas ideias aí. Uma ideia que surgiu, que não é exatamente nova, mas que foi vetada já categoricamente, é o tal do grid invertido, né? E isso eu tenho de concordar, eu realmente sou contra o grid invertido, acho que é uma solução muito artificial, porque a Fórmula 1 não é como outras categorias, por exemplo, que são monomarcas, não tem uma diferença tão gritante de desempenho, né, entre os carros, porque mesmo que você faça um grid invertido na Fórmula 1, vai ficar evidente que é uma coisa muito artificial, porque os carros têm um abismo, né, muitas vezes aí em termos de desempenho, uma Mercedes, uma Williams, então ficaria muito artificial e evidente. Acho que eles acertaram, né, principalmente a Mercedes, que foi quem vetou completamente o teste do grid invertido. Mas tem outras opções que a Fórmula 1 pode testar e que são realmente realistas, né? Não vai mexer tanto assim com as equipes e pode dar assim uma embaralhada, né? Dar aquele toquezinho do imprevisível, principalmente porque diante da pré-temporada, lá ainda em fevereiro, onde as coisas estavam ainda um pouco normais, né? Deu para perceber que a Mercedes continua muito forte, né? Que ela vai ser a equipe realmente a ser batida. A Ferrari ainda precisa dar um passo adiante, a Red Bull ainda tem muita coisa para testar, então assim, as 3 primeiras, a hierarquia de força ali entre o top 3 parece que vem como nos últimos anos, né? A grande questão é saber como vem
o pelotão intermediário. É isso que a gente vai saber a partir de julho, tá? Mas voltando ao a nossa discussão aqui sobre os testes, eu separei 5 itens que a gente pode, 5 ideias, na verdade, que a Fórmula 1 deveria testar. E a primeira delas diz respeito ao final de semana. Porque, assim, muito do que se fala em testar coisas diferentes, formatos diferentes, também tem a ver com os gastos, né? Porque, principalmente no momento em que a Fórmula 1 aprovou um regulamento de teto orçamentário, aprovou uma série de medidas aí para, de fato, limitar os custos, diminuir os gastos das equipes, seria uma boa ideia também reduzir o final de semana. Atualmente, assim, antes de todo esse problema com a temporada, o fim de semana da Fórmula 1 era feito em 4 dias, né? Então, assim, na quinta, sexta, sábado e domingo. A quinta-feira era completamente dedicada à imprensa, às ações com patrocinadores e torcedores, né, que vão à pista, etc. Tem toda aquela visitação dos boxes, enfim. Tudo isso é na quinta-feira. Na sexta, os 2 treinos livres. No sábado, mais um treino livre e a classificação. E no domingo, a corrida. Então, um final de semana longo, né, e também muito caro, principalmente assim, para a logística das equipes e também para a imprensa. A ideia é reduzir pela metade, principalmente nesse período em que, por exemplo, todas essas provas que já estão confirmadas aí pela Fórmula 1, essas 8 primeiras provas, muito provavelmente com o paddock reduzido, né, tanto de equipes como a própria organização, Fórmula 1, sem público, sem imprensa. Então, assim, daria para reduzir para 2 dias, né? E dentro disso, ter um formato assim, um treino livre de 2 horas no sábado de manhã, abrindo as atividades. A classificação à tarde, obedecendo o formato que ela tem hoje, Q1, Q2, Q3. No domingo, fazer um warm-up, retornar aí com treino de aquecimento. Eu gostava bastante do treino de aquecimento, porque assim, em muitas praças da Fórmula 1 não existem mais outras atrações, né? Então, por exemplo, para quem vai, lógico que esse ano não vai ter público, né? Mas assim, para o futuro, certamente. Então, assim, você chega cedo no autódromo, vai lá ver a Fórmula 1, mas antes disso tudo, muitas vezes não tem tantas atrações, né? Não tem tantas outras corridas. Na Europa tem Fórmula 3, Fórmula 2 e tal, mas em muitos países, como no Brasil, por exemplo, não tem. Na verdade, tem a prova da Porsche, né, de manhã, e é praticamente isso, assim. Então seria legal ter também um treininho lá de aquecimento da Fórmula 1, a MotoGP faz, é bem interessante, a Indy faz em algumas pistas também. Então, daria para a Fórmula 1 voltar com essa ideia e dar também um significado para esse treino, mas isso eu vou falar depois. E aí a corrida à tarde, com a duração que ela tem mesmo, sem modificação nisso. Então, assim, já seria uma medida interessante para testar nesse ano um final de semana mais reduzido, mais intenso, é verdade, mais reduzido. Aí, o segundo item diz respeito aos pneus. Como se sabe, os pneus têm uma grande influência dentro do desempenho, da performance das equipes, a estratégia e tal. Mas também, por outro lado, o uso, a escolha dos pneus deixa a coisa um pouco previsível, porque a gente já sabe, né, quando o cara escolhe tal composto, então na classificação para a corrida, você já sabe qual vai ser a estratégia daquela equipe. Raramente isso muda, né? A menos que aconteça alguma coisa muito estranha durante a corrida. Mas a gente já sabe. E quem determina, por exemplo, que compostos serão usados para determinada corrida é a Pirelli, né? A Pirelli que faz isso. A gente tem 5 compostos hoje em dia, né? C1, C2, C3, C4 e C5. Sendo o C1 mais os compostos mais duros, né? C2 e C1 os compostos mais duros e o C4 e o C5 os mais macios, e ali o intermediário são os pneus médios. Basicamente era o que a gente tinha antes, né? Pneu duro, pneu médio, pneu macio, super macio, hipermacio, ultramacio e tal. Na verdade, a Pirelli só mudou um pouco a nomenclatura aí para ficar mais fácil, né, na hora de transmitir isso para o público entender. Mas assim, voltando, é a Pirelli que escolhe, né? As equipes têm a liberdade de escolher quantos jogos vão querer de cada componente, pensando na corrida, na classificação, evidentemente, mas é a Pirelli que escolhe. Como a Fórmula 1 vai correr 2 vezes na Áustria e 2 vezes
na Inglaterra, eu proponho aqui dar mais liberdade para as equipes. Tá? Então, por exemplo, na Áustria, a gente sabe que a Pirelli costuma escolher os pneus mais macios por conta da pista, por conta da temperatura, enfim, uma série de itens que entram dentro disso. Mas as equipes, tendo as informações que elas têm do ano passado, por exemplo, da corrida que vai ter na Áustria agora, poderiam escolher os compostos que elas quisessem, né? Então, a minha proposta aqui é dar mais liberdade às equipes, para que elas escolham os compostos, que tenham uma liberdade maior em termos de jogos de pneus. Eu acho que a regra de você, por exemplo, ter de usar pelo menos 2 tipos de pneus na corrida pode continuar valendo, não tem problema, mas dá uma liberdade maior para as equipes de escolherem, porque assim você acaba dando um toque do imprevisível, né? Você não sabe, por exemplo, o que a McLaren vai escolher, o que a Mercedes vai escolher, o que o Hamilton acha, enfim, o Vettel, enfim, já traria uma confusãozinha aí, dando essa liberdade maior dentro de certos critérios, é óbvio, né? Com relação às características da pista, com relação a acerto do carro, enfim, uma série de coisas aí que a Pirelli leva em consideração. Mas eu acho que tem um espaço para uma maior liberdade aí. E isso nos leva para o item 3, que é dar digamos assim, um significado também para o Armap. Hoje, como é que é feito a questão da estratégia, né? Então, por exemplo, no treino classificatório, na segunda parte do treino classificatório, é quando os pilotos ali escolhem ou tentam, né, escolher que pneu eles vão usar para iniciar a corrida no outro dia. Então, por exemplo, se você fez o melhor tempo com o pneu macio, é com ele que você vai largar, né? E aí você passa pro Q3, aí os 10 primeiros, na verdade, que passam lá pro Q3, acabam tendo isso determinado de verdade. Então, quer dizer, a gente sabe, então, por exemplo, se o Hamilton escolheu o pneu médio, digamos assim, no Q2, é o pneu médio que ele vai começar a corrida no outro dia se ele estiver entre os 10 primeiros, tá? Então você já sabe mais ou menos como vai ser a estratégia dele. A minha proposta aqui, a minha opção é, na verdade, a Fórmula 1 deixar a classificação correr normalmente, os pilotos escolherem os pneus que eles quiserem para fazer todas as voltas aí rápidas e tudo mais, então dá para a classificação que é o melhor dela, ou seja, a velocidade, o cara chegar no limite, fazer tudo dar tudo numa volta para tentar passar do Q1 para o Q2, do Q2 para o Q3 e tentar a pole position. Então acho que daria tornaria a classificação ainda mais emocionante sem interferir na corrida. Aí no outro dia, no warm-up, né, no treino de aquecimento, o piloto escolhe os pneus no warm-up. Então ele pode treinar com um pneu médio, pneu mais duro ou pneu macio, e aí escolher, eu vou largar de pneu macio, vou largar de pneu médio, e aí as estratégias podem ser, né, completamente diferentes entre si. Então, assim, acho que seria interessante dar mudar um pouco a forma como os pilotos escolhem as equipes, a estratégia, tentando trazer um pouco mais perto da corrida. Isso já acontece na MotoGP, por exemplo, né? Os pilotos costumam determinar os pneus que querem para a corrida no warm-up, né? Então isso poderia funcionar também para a Fórmula 1. O quarto item aqui da minha lista tem a ver com os circuitos, né? Então, assim, como a Fórmula 1 vai correr, como eu falei de novo, 2 vezes na Áustria, 2 vezes em Silverstone, que tal fazer invertido? Né? Então aí já mudaria acerto, já mudaria até a escolha dos pneus, enfim, várias coisas influenciariam aí, seria divertidíssimo ver, então, traçados completamente diferentes, outras curvas, né, retas de largada e primeiras curvas diferentes, então seria um desafio a mais para os pilotos. O quinto e último item dessa minha lista tem a ver com as pistas, né? Então, na verdade, assim, a Fórmula 1 tem um campeonato de 8 corridas nesse momento e está procurando mais praças para integrar esse calendário e está procurando circuitos que originalmente não estavam no calendário. Então está trabalhando aí com a possibilidade, né, de ter Mugello, que é uma pista da Ferrari, onde a Ferrari quer fazer uma grande comemoração, Hockenheim, Imola, Jerez. Então são pistas assim que eu acho que seriam interessantíssimas, principalmente assim, Mugello, que é uma pista que a Fórmula 1
não corre, né? A Mugello é uma etapa que está dentro do calendário da MotoGP, mas é uma pista super veloz, é uma pista muito interessante, desafiadora. Seria lindo ver a Fórmula 1 lá andando, né, com todo o seu potencial. Jerez também é uma pista que eu gosto muito, tem muita história na Fórmula 1, uma das decisões de campeonato mais polêmicas da história da Fórmula 1 foi em Jerez, então acho que Jerez também seria interessante, e uma volta a Imola. Realmente seria curioso de ver a Fórmula 1 voltar a Imola. Então é isso, eu acho que a Fórmula 1 tem uma chance de ouro agora para tentar testar tudo isso pensando no futuro. E eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês? O que vocês gostariam que a Fórmula 1 testasse? E tem opções, tem algumas outras ideias que a Fórmula 1 pode utilizar que vai trazer mais emoção, vai embaralhar as coisas? Deixa aí seus comentários. E assim, antes de encerrar esse vídeo, sempre pedindo aí o like, a inscrição no canal e que vocês acompanhem todo o nosso conteúdo também no GPTV. Eu volto na semana que vem.